Bom, queria dar boa tarde a todos, agradecer a presença de todo mundo, me apresentar, eu sou o Daniel, presidente do grupo Steel Corp, que é um ecossistema, para quem não ouviu ainda, formado por a Steel Corp, Steel Frame Construction, que é a nossa consultora, é uma Construtec, que entrega os nossos produtos prontos e acabados. Nós temos a Tecnoframe, que é a nossa indústria, que é onde a gente produz a parte da nossa obra. A gente tem uma construção industrializada hoje em torno de 40%, 50%, então a gente luta cada vez mais para ir subindo isso. Quanto mais off-site for a obra, quanto mais de um ambiente confinado, sem exposição de intempéries, a gente vai ter uma obra com muito mais volume de entrega, porque a gente aumenta toda a nossa capacidade de produção, que é a nossa performance produtiva. Você tem no ambiente confinado numa fábrica, iluminação adequada, temperatura adequada, ferramentas adequadas, equipamentos adequados, né? Então, a gente levar a construção para dentro de uma fábrica, ela tem todo um cunho estratégico de desenvolvimento do mercado que tanto precisa se desenvolver, que é o mercado de construção civil, que, para quem não sabe, ganha só da pesca em desenvolvimento tecnológico. Cada vez mais as empresas falam em construção industrializada, cada vez mais eventos como esse dão um protagonismo de uma área tão importante quanto a nossa, e a gente está muito feliz com todo esse desenvolvimento que vem acontecendo, né? Num setor que movimenta aí, só a construção civil dá 3,2%, mas que chega aí a quase 20% do PIB, quando a gente analisa todo o universo que envolve a construção civil, a indústria, iluminação, tinta, parede e tal, piso vinílico. Então é uma indústria que movimenta aí quase 23% do PIB nacional. Vocês imaginam que movimenta de dinheiro uma área como a nossa. São 2,3 trilhões de reais por ano, é muita coisa. E aí, depois da Tecnoframe, a gente tem a Steel Academy, que é essa que nós lançamos aqui nesse evento. Esse é um sonho de formar, a gente tem um desejo na formação. Vocês imaginam, a pessoa não dava certo em algum setor, vai para a construção civil. A pessoa não tem acesso a estudo, a moradia, vai trabalhar na construção civil, vai ser pedreiro, vai ser carpinteiro, vai ser servente de obra. Então é uma profissão quase que marginalizada ao longo da vida, fruto da própria falta de desenvolvimento, né, dessa área. E hoje a gente percebe uma mudança muito grande. Durante a pandemia houve uma mudança assim, de gênero, número e grau em relação à construção civil. Durante a pandemia a gente tem uma diminuição da mão de obra na construção civil, fruto de toda a crise. Então muitos voltaram para suas cidades de origem, outros viraram entregador de iFood. E é engraçado como a gente tem matérias disso, né? E o volume é alto, não é baixo. Então o que aconteceu? Quando essa construção civil começa a diminuir o volume de pessoas, aliado ao alto custo da construção civil em função da pandemia, isso abre uma porta para nós da construção industrializada, que a gente vem com um custo mais competitivo e a gente diz hoje que o nosso custo é equivalente. E o primeiro mecanismo de defesa de qualquer setor é preço. Ah, eu gostei de vocês, mas eu não consigo comprar de vocês, porque vocês são mais caros. Então hoje a gente consegue vencer essa diversidade do custo, tendo um custo equivalente, com todas as vantagens do nosso sistema, né? 50% mais rápido, em média, uma obra com coeficiente térmico acústico maior, então o coeficiente de absorção acústica numa vedação como essa em light steel frame, com as lãs de rocha, ou lã de PET, ou lã de vidro, que a gente coloca nesse tipo de vedação, dá uma condição acústica aqui superior, numa parede de 7 centímetros, frente a 16 da alvenaria, a gente é superior em relação ao sistema. Então é um caminho sem volta. Então a Steel Academy veio para formar essa mão de obra. E por último, a Steel Bank, muito bem representada pelo Felipão aqui, que é o cara da grana, que se alguém precisar de algum dinheiro, algum empréstimo, é com ele. E a Steel Bank vem para fazer fomento nesse nosso setor, onde a gente financia os nossos fornecedores, financia também os clientes e financia o nosso universo de construção industrializada. A gente costuma dizer o seguinte: como esse mercado não está tão preparado para nós ainda, a nossa obra é muito rápida, mas o dinheiro é curto. Não tem dinheiro, né? Eu peço para o fornecedor entregar isso aqui e essa obra tem que terminar em uma semana. Antigamente a obra demorava 2 meses, ele se preparava financeiramente, comprava um pouquinho, depois um pouquinho. Então o mundo mudou, a obra mudou, a obra precisa ser muito mais rápida. E nesse sentido a gente tem a Steel Bank fazendo fomento aí para toda a nossa cadeia de fornecedores. Então hoje o bate-papo é com o grande Gabriel. Obrigado. Gabriel é um arquiteto talentosíssimo, que nós tivemos o prazer de nos conhecermos agora na Casa Cor 2024. Para quem não sabe, a Casa Cor está acontecendo no Conjunto Nacional. A gente está com a nossa Tiny House, que era chamada Tiny House, agora chama Steel House. Steel House.
A Steel House é uma casa pequenininha, mas muito charmosa, cheia de curvas, super interessante. Sim. E que junto com o Gabriel a gente teve o prazer de desenvolver essa casa, né, Gabriel? E eu queria muito bater um papo com você, a gente conversou lá na feira de bater esse papo aqui, porque essa visão da arquitetura sob a ótica da construção industrializada é muito valiosa, né? Porque ainda a gente tem muitos mitos, né, da construção. Mas eu posso vencer um vão de 8 metros? Eu posso ter uma arquitetura que eu quiser dentro de uma casa em steel frame? Não tem limitação? Não, porque um amigo meu falou que não pode ter um vão de porta maior do que X. Então a gente vem o tempo inteiro lutando contra esses mitos que a gente diz na construção, porque hoje, sem dúvida, a gente consegue fazer um grande vão, a gente tem arquiteturas com pedra moledo na fachada, fachada curva em steel frame, 2 pavimentos 100% em steel. Então a gente tem muita arquitetura legal sendo feita. E eu queria muito bater o papo contigo. Primeiro falando um pouco sobre a Casa Cor. Me dá um overview daquela inspiração da nossa Steel House, que tanto está fazendo sucesso. Nós somos a única casa dentro da Casa Cor. Casa Cor não tem casa, é a nossa. A Casa Cor tem ambientes decorados dentro de uma laje, de um prédio, né? Antigamente a Casa Cor no Jockey Club você tinha até umas construções externas. Sim. E agora não, agora está dentro do conjunto nacional, então nós tivemos o privilégio e a sorte de poder ter aquele espaço que comportou o seu projeto, Sim. fora a adaptação que você fez para colocar uma casa ali, né? Vamos dar um overview para o pessoal aí, se quiser se apresentar primeiro, dizer de onde você é. Primeiro, obrigado aí. Obrigado pelo convite, eu sou o Gabriel Sabugosa, eu sou arquiteto, 11 anos no Rio, entrando em São Paulo já há 2, e minha primeira experiência com Light Steel Frame foi agora no evento do Casa Cor, que eu não sei se todos conhecem, mas é um evento super importante pro meu meio, né? Eu acho que pro meio de todos aqui. E é um evento que foca muito em decoração, né? Muita arquitetura de interior. E foi muito importante para mim, quando eu fiz o Casa Cor no Rio, eu foquei em construção também, porque é o meu foco, é o que eu gosto mais de fazer, essa parte de arquitetura. Tradicional e metálica, né? Na verdade, foi todo feito em metálica lá. E aqui eu tive essa oportunidade de conhecer esse método construtivo de vocês, e não só conhecer, como fazer um projeto que, na minha opinião, muito diferente, pelo menos do que eu tinha como visão desse método construtivo, né? Então convido todos lá a conhecer. O Casa Cor está no Conjunto Nacional, como você falou, é um prédio tombado, então que deu uma série de desafios para a gente fazer essa montagem lá dentro, mas a gente conseguiu fazer uma tiny house, né, que acabou mudando de nome, porque, na verdade, as pessoas nem pararam de focar, na verdade, no tamanho dela, e sim na qualidade. Assim, a gente conseguiu apresentar um projeto lá, junto com a equipe da Steel Corp, que é todo curvo, a gente não tem um ângulo reto dentro da casa, que eu mesmo que trabalho com isso não sabia que seria possível chegar num nível daquele projeto. E eu acho que isso fez um pouco as pessoas olharem o método construtivo de uma forma diferente e tentar, na verdade, não focar nisso. E ninguém entra naquela casa e acha que é uma casa realmente feita de qualquer outra coisa. E aí, quando a gente puxa o assunto e fala sobre como ela foi construída e o tempo que foi e os benefícios que tem, o olho das pessoas cresce e eles querem entender mais, né? Então, acho que foi uma oportunidade bem importante. Estou feliz aqui de tentar dividir um pouco dessa minha primeira experiência com vocês. E é um mundo que eu estou aprendendo ainda, mas já mudou muita coisa para mim de ter participado dessa experiência com vocês, por causa de muitos mitos mesmo, né? E um que eu carrego comigo, tirando todas as partes técnicas, né, que eu acho que todo mundo aqui é muito técnico e a gente poderia focar nisso, mas um mito muito bobo dá para fazer uma boa arquitetura em steel frame? E eu confesso que eu mesmo não sabia responder essa situação, e agora, sem querer ser prepotente, acho que conseguimos chegar numa solução super legal e abriu um mundo novo para mim, que na verdade, se a gente conseguiu fazer aquilo daquele tamanho em tão pouco tempo, o que a gente não pode fazer num terreno vazio, com prazo, com dinheiro do nosso amigo ali. Enfim, é um mundo novo, assim. Eu acho que fico feliz de estar participando dessa inovação, né, que a empresa de vocês tem investido muito pesado, e eu acho que é um mercado gigante que só tem a crescer,
e eu acho que ele está preso exatamente por conta de falta de cultura, falta de conhecimento, né? E falta de troca entre quem está construindo e quem está projetando, para a gente realmente aprender e se sentir seguro no próximo cliente de falar assim, olha, já pensou em fazer em steel frame? Ouvir um arquiteto falar dessas limitações, você vê que eu vou confessar uma coisa para você, né? Eu entrei nesse mercado há 12 meses, um ano. Até de um ano para trás, eu era da construção convencional. E é natural que a gente não saiba. Hoje, o mercado ele está muito longe de conhecer todas as vantagens dos métodos inovadores de construção. De uma maneira geral, a arquitetura não é a única que tem dificuldade de saber como agora você acabou de descobrir. E você vai ser um dos multiplicadores desse tipo de característica, que é o que a gente quer. Participar de eventos como esse, fazer eventos em Casa Cor, por exemplo, que a gente até pensou, imagina, quando chegou o projeto da Casa Cor, eu cheguei a analisar, eu falei, não sei se vou fazer uma Casa Cor, né? Porque a Casa Cor é sempre ambiente de decoração, não faz sentido para a gente estar lá, porque a casa pronta pouco se vê, né? Se vocês entrarem no espaço de imersão que a gente tem aqui, você coloca um óculos ali do lado, que eu achei bárbara essa experiência, e você começa a ver uma casa pronta no óculos, e aí, quando esse raio-x acontece, você vê o que está por trás. Só que na Casa Cor não tem raio-x, a casa está pronta. Então quem for na Casa Cor hoje vai ver uma casa como? Pronta. Mas o fato de você saber, e o fato da gente conseguir explicar que o que está por trás daquilo é um sistema construtivo inovador, aquela casa que está lá na Casa Cor foi construída em menos de um dia. Menos de um dia. Ela foi produzida na nossa fábrica e enviada para a Casa Cor. E lá ela foi montada. Então, a gente fica muito feliz de ouvir a arquitetura se aproximando cada vez mais disso. A gente fica muito feliz a arquitetura tomando conhecimento desse tipo de prática inovadora, e esse tipo de mídia, esse tipo de desenvolvimento que a gente tem agora só vai alavancar ainda mais o nosso desenvolvimento, que é um caminho sem volta. Eu acho que a construção tradicional vai ficando para trás, à medida que a gente vai desenvolvendo projetos inovadores, sem limitação de arquitetura, mas dá para pendurar um quadro na parede? Dá. A carga pontual por centímetro quadrado do nosso sistema é superior a uma velaria tradicional. A gente consegue fazer. Ah, mas dá para ter o vão? Dá para ter o vão que você quiser. Dá para ser curva. Você for na Steel House, lá na Casa Cor, você vai perceber. É um ambiente que se assemelha a uma metragem quadrada dessa, provavelmente, né, de piso, mas é toda curva, e tem um quarto, e tem uma sala, e tem um pantry ali, uma copa barra cozinha, e aí você tem o quarto, o banheiro, é uma graça a casinha, com uma platibanda, com um terraço na área externa, e é o que você falou, você conseguiu empregar ali muito do desafio que foi um desafio pra gente, porque é um desafio pra nós também, a gente nunca fez uma casa tão curva. Verdade. Eu nunca tinha visto. Você nunca tinha visto, mas projetou. A gente nunca tinha feito e fez. Verdade. Então esse desenvolvimento é um desenvolvimento que a gente percebe que cada vez ele vai ser maior daqui para frente. Então fica muito feliz com essa arquitetura chegando cada vez mais próximo. Uma arquitetura como a sua, de qualidade, com marca, cada vez mais próximo desse tipo de construção. Eu queria aproveitar, é um bate-papo rápido, obviamente, mas eu queria abrir para vocês um pouquinho de pergunta. Nesse momento, a gente brinca o seguinte, eu falei isso na outra lá. Se alguém não perguntar, eu vou apontar e falar, então pergunta alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá vendo? Apareceu ali. Oi, boa tarde. Eu sou Maria Clara, sou arquiteta também, lá de Salvador. Eu queria saber, no processo de desenvolvimento do projeto, qual foi o seu maior desafio? Se a ideia de ser curvo foi um briefing ou foi uma proposta sua também para quebrar esse paradigma também da arquitetura? Como foi esse processo para você? Então, vou aproveitar para falar um pouquinho de como aconteceu isso tudo, né? O espaço da Tiny House, ele existia lá no Casa Cor. E apesar de ser um espaço super interessante por ter arquitetura envolvida, né, ter uma construção, foi um espaço que me deu muito medo de pegar, exatamente por ter que construir uma casa em tão pouco tempo, né? E aí eu cheguei a desistir do espaço, e aí encontrei o diretor do Casa Cor, e ele me chamou no canto e falou assim, olha, se eu conseguir alguém para construir a casa para você, você topa? Aí eu, claro. E aí apareceu a Steel Corp como parceira para me dar essa coragem e a gente conseguir avançar. E logo que a gente se conheceu, ele já tinha um projeto modelo na mão, então isso foi enviado para mim, era um projeto de dois quartos, que já existia, feito pela equipe de Steel Corp,
E o meu desafio foi encaixar esse projeto numa área que era muito menor do que o projeto deveria ser implantado. Então, na verdade, para mim, isso já foi um desafio muito grande, assim, porque eu recebi um projeto que já estava pronto para uma equipe de parceiros, né, que são arquitetos igual a mim, e minha primeira pergunta foi: o que eu posso mexer? Né? Porque a vontade era realmente ter uma nova ideia, mas a gente foi junto tendo respeito pelo projeto deles, mas acabou sendo um projeto muito diferente. Era uma casa de 2 quartos e a gente acabou fazendo uma tiny house mesmo, que é uma casa onde está tudo integrado, assim, né? Então, acho que o mais difícil, na verdade, de projeto, não teve uma grande dificuldade. Eu acho que, na verdade, como o Daniel falou, assim, o método construtivo, ele já te dá abertura para fazer muito grandes projetos, bons projetos, muito parecidos com o que a gente faria normalmente, assim. O que falta é equipe que ajude quem não sabe fazer. E isso eu tive junto com eles. Então, minhas dúvidas foram tiradas, eu fui atrás de perguntar minhas limitações, o que eu podia fazer, o peso que eu podia botar em cima, enfim, perguntas de leigo, na verdade, mas na verdade para quem é um leigo que ainda não tinha trabalhado com aquilo, assim. E então, na verdade, de projeto, o maior desafio foi a gente fazer um projeto dentro de um prédio tombado. Isso daí, para mim, foi realmente, acho que para todos, talvez, o grande desafio. Mas o desafio em projetar em steel frame, confesso que eu não tive uma dificuldade tão grande assim. E tem complementando um pouco a resposta, dentro da Steel Academy a gente vai ter uma série de cursos. Desde o prático montador, que é a mão de obra necessária para fazer frente a esse mercado, mas a gente também vai ter a capacitação de arquitetos e engenheiros. Arquitetos, engenheiros, clientes, de maneira geral. Porque muitas vezes você, como arquiteta, não teve acesso a esse tipo de entendimento do que fazer, de como fazer, ou dessa biblioteca, como é que eu uso os materiais. Você foi formada numa arquitetura convencional, que apesar de você poder ser uma excelente arquiteta inovadora, você está muito enraizada nos métodos, nos blocos, nas bibliotecas da construção convencional. Isso funciona para AutoCAD, para o BIM, para tudo. Então, o que a gente vai fazer agora, também na Steel Academy, é dar essa formação para as pessoas técnicas. Essa formação ela vai ter por objetivo a gente desenvolver não só essa nova família de insumos, de acabamentos, de espessura. Eu acabei de citar uma divisão interna nossa numa parede de 7 centímetros, se consegue o coeficiente de conforto térmico e acústico superior à alvenaria. Então você vai partir para um desenho que vai te dar mais área útil de utilização, né? Muitas vezes você não vai aumentar a área útil de venda, porque hoje o cálculo é feito de eixo a eixo de parede, então cá entre nós isso aí já está meio embutido, mas você perde. Uma casa de 30 metros, onde você tem uma vedação de 19 centímetros, você perdeu. Um goiano me disse essa semana, área de vassoura, né? Porque a área de vassoura é menor. Então quando você tem uma vedação mais estreita, você aumenta essa área de conforto. Para uma casa menor faz todo sentido. Uma casa grande é quase que imperceptível? Mas nem todas as casas têm 300, 400, 500 metros quadrados. Então a gente também vai formar essa mão de obra para não passar pelo que o Gabriel passou. O Gabriel teve que sentar com a gente, teve a sorte de ter a gente sendo ali um sponsor e dizendo, olha, deixa eu te falar, pode, não pode, veja bem e tal. Sim. Agora você, se não tiver um parceiro do seu lado, você vai conseguir projetar? Não pode ser assim. Então nós vamos formar e espero que você possa participar dos nossos cursos lá e a gente vai fazer questão de poder formar, porque você é a nossa obra do futuro. Se você projetar, se o Gabriel projetar, a gente tem obra, assim, não esquece. Você vai projetar no convencional, aí o seu cliente vai orçar no convencional, aí cai a gente lá, eu e meu amigo de Alphaville, pega esse projeto convencional, transforma em steel frame, e aí tem que apresentar, e o tempo é exíguo, o prazo já foi, eu quero para ontem, e a gente entra naquele loop super complexo do dia a dia, que você sabe muito bem como é que funciona. Então acho que é isso, também vai ajudar bastante nessa quebra de mitos de como a gente projetar. Beleza, gente? Gabriel, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, pelo cara. Excelente trabalho que você fez na Casa Cor. Para a gente está sendo um prazer. Queria que você soubesse aqui o prazer que a gente tem de poder estar na Casa Cor com essa mídia tão grande, né? Quantos lugares a gente está saindo o dia inteiro. Você até me mandou. Eu vi algumas reportagens, outras que a gente já percebeu. Então, assim, esse movimento dessa casa
em steel, Sim. também abre portas para a gente. Eu queria que você soubesse que a gente é muito grato pela sua arquitetura e pela forma de como a gente está conseguindo ser visto pelo mercado, porque é através da sua arquitetura que a gente é visto. Obrigado. O fato de você ter feito como você fez, dá pra gente a condição de dizer que ela é como é, né? Senão, se tivesse uma casa retangular, uma quadradinha, tá bom. Qual que é a inovação dessa casa? Nenhuma, né? Sim. Então, o desafio que você nos impôs também, ele no final do dia foi muito gratificante para a gente poder ter o resultado que a gente tem dessa percepção do público, das pessoas, de quem forma a opinião. Vocês sabem como é importante uma casa-cor pra gente, né? Do ponto de vista de bandeira, de levantar. E a gente está precisando. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos num momento de vida que a gente tem que botar o ovo e cacarejar alto. Né? Foi uma época que a gente botava ovo e ficava quieto. Né? Vai lá, faz uma casa, ninguém viu, tá tudo bem. Aqui a gente tem que mostrar, eu tô lá na casa cor, vocês viram quanta curva tem? Então a gente precisa mostrar, mas por quê? Não, porque é estilo. Aí você vai fazendo esse raio-x, né? Quase que é uma engenharia reversa para dizer o que está por trás daquela arquitetura. Então, parabéns, a gente está muito feliz de estar lá com você. Espero que seja a primeira de muitas e que você mude aquela biblioteca que você tem. Tomara. 100% para steel frame a partir de agora e a gente possa desenvolver um futuro que cá entre nós, para os arquitetos de sala, engenharias. Para mim é um oceano azul, tá? De cada 10 amigos que eu converso de engenharia, que eu tenho muitos, né? 9 estão na construção convencional ainda. Então você tem um oceano azul aí para a gente navegar nesse tipo de obra. Eu não vejo uma arquitetura especializada em steel, não vejo. Tem um ou outro que é um pouco mais blogueiro, que a gente percebe na internet, mas não tem. Então, essa arquitetura especializada, alguém que levante essa bandeira, eu sou especializado em steel. Ah, mas quero fazer convencional. Puta, procura ele ali que eu não vou fazer. Então essa arquitetura eu acho que vai ganhar muito cliente, muita abrangência daqui para frente. Beleza? Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigado.